Meus irmãos, a paz do Senhor, pastor Eliseu Barros, e esta é a sua manhã com Deus. Está aí algumas pessoas nos vendo, missionária Milka, paz do Senhor, querida, meu irmão Orlando, lá em Maceió, quem mais? Vai dar um oi, irmã Silvana, vão escrevendo aí, paz do Senhor. Louvado seja o nome do Eterno. Joseilma, paz do Senhor, glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Os irmãos que estão online, dá a paz do Senhor aí para eu saber quem é. Glória a Deus. Vi que tem pessoas que estão nos vendo e a gente não consegue identificar. Queridos, como de costume, todas as manhãs, nós meditamos na palavra do Eterno, glória a Deus, e lemos um salmo e aprendemos com o Senhor. Cada manhã o Senhor tem nos ensinado. E o salmo de hoje, queridos, é o salmo de número 101, glória a Deus. Eu desafio a você a me acompanhar em nome de Jesus, aleluia. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, este me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Amém, glória a Deus. Minha mãe lá em Maceió está nos vendo, irmã Sueli, paz do Senhor, irmã Gisleide Ramos, mais conhecida como Leidinha, paz do Senhor, irmã Iones Batista, paz do Senhor. Queridos, o salmo deste dia é um salmo de autoria davídica. Davi, ele compõe este salmo e observamos aqui no contexto do salmo um compromisso. Davi assume um compromisso diante de Deus e diante da nação de Israel de como irá governar o povo, de como será o seu governo. Davi, ele compõe este salmo, muito provavelmente quando ele assume o reinado de Israel, logo após 20 anos, ou 2 décadas de perseguição por parte de Saul. O salmo de número 101, ele se divide em 3 estrofes, ou em 3 partes. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 2. E nessa primeira parte do salmo, nós vemos uma dedicação de Davi a Deus. Davi, ele decide buscar ao Senhor de todo o coração. Perceba que ele começa o salmo, irmã Marta, paz do Senhor, ele começa o salmo dizendo que vai cantar ao Senhor. E ao Senhor somente eu cantarei.
É isso que ele está falando. Eu cantarei as misericórdias e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Em outra versão fala, eu cantarei a bondade e a justiça. Sabemos que bondade e justiça são caráteres, são atributos do caráter divino. É caráter de Deus a bondade e a justiça, a misericórdia e o juízo. Davi está falando, eu vou cantar os teus caráteres, eu vou cantar os teus atributos, e eu vou cantar a ti somente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira parte do Salmo, Davi, ele se dedica a buscar ao Senhor, ele se dedica ao Eterno. A segunda parte do Salmo, irmã Helena, paz do Senhor, glória a Deus. A segunda parte do Salmo vai do verso 3 ao verso 5, e aqui nessa segunda parte do Salmo nós vemos o discernimento da parte de Davi. Ele discerne, olha só como ele começa o verso 3. Verso 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. Veja que Davi, ele assume um compromisso aqui, diante daquilo que ele vai olhar, diante daquilo que ele vai observar. Davi aprende, queridos, que nós somos aquilo que vemos. Em Mateus capítulo 6, verso 22, o Senhor Jesus vai nos falar que os olhos são a candeia de todo o corpo. Glória a Deus, pastor Josias, a paz do Senhor. Os olhos são a candeia de todo o corpo. Jesus vai falar que se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo está em trevas. Mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Davi, ele consegue entender esta verdade espiritual. Então ele vai dizer no verso 3, ele vai assumir um compromisso diante do Senhor, no verso 3, que os seus olhos não olhará aquilo que é mal, aquilo que aborrece a Deus, aquilo que desagrada a Deus. Então na segunda parte do Salmo, Davi, ele assume o compromisso de se afastar. Irmão Adão, a paz do Senhor. Minha prima Lídia, a paz do Senhor, bom dia. Então, no verso 3 ao 5, que é a segunda parte do Salmo de número 101, Davi, ele decide, nós vemos aqui o discernimento de Davi, de se afastar daquilo que aborrece a Deus. Em outras palavras, Davi está falando, olha Senhor, aquilo que te desagrada não fará parte da minha vida. Aquilo que te entristece não terá vez no meu governo. Aquilo que te aborrece não estará diante dos meus olhos. Aleluia. E para concluir, queridos, o Salmo, ele tem uma terceira parte, uma terceira estrofe, que vai do verso 6 ao verso de número 8. São 8 versos apenas, o Salmo 101. E essa terceira parte, Davi conclui com uma determinação. Irmã Roselia, paz do Senhor. Nós vemos aqui uma determinação da parte de Davi diante de Deus. Então o Salmo se divide em 3 partes. A primeira parte nós vemos uma dedicação. Davi se coloca a buscar o Senhor de todo o coração. A segunda parte nós vemos um discernimento. Ele sai do coração e entra agora para os olhos. Eu vou olhar aquilo que é bom. Eu vou olhar aquilo que agrada a Deus. Ele coloca no coração o discernimento de se afastar de tudo aquilo que entristece ao Eterno. E a terceira parte ele determina, ele faz uma determinação. Olha só o verso 6. Verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Muita gente lê esse verso como se fosse Deus falando, mas não é Deus quem está falando. O verso 6 quem está falando é Davi. Davi está dizendo, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Em outras palavras, Davi está falando assim, eu só vou andar com quem é leal. Eu só vou andar com quem serve a Deus. Só fará parte do meu governo, só fará parte da minha amizade, só fará parte da minha vida, do meu convívio, aquele que teme ao Senhor.
aquele que anda com retidão, aqueles que são justos, aqueles que são leais, aqueles que não se contaminam, aqueles que não se vendem, aqueles que não abandonam os princípios, aqueles que servem ao Senhor apesar das circunstâncias, aqueles que falam a verdade. Olha o verso 7, verso de número 7 do Salmo 101. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Aquele que mente, que lança mentira, que lança calúnia, não será meus amigos, não terá trabalho comigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmã Luciana, paz do Senhor. Irmã Joelma, lá de Maceió, paz do Senhor. Então, queridos, que salmo lindo. O salmo de número 101 é um compromisso que Davi faz diante do seu governo. Assim que ele assume o reinado da nação, e Deus assina embaixo, porque ele conclui o salmo no verso de número 8, dizendo: olha, Senhor, eu vou combater o mal, aleluia, eu vou combater aquilo que é errado, eu vou tentar acabar com as injustiças, para limpar a cidade de Jerusalém, a cidade de Judá. A nação de Israel será conhecida como a nação que teme ao Senhor, como uma nação que obedece ao Senhor. Não é à toa, queridos, que Jerusalém é conhecida como a cidade de Davi, que Jerusalém é conhecida como a cidade do Eterno, como a cidade de Deus, a morada do Eterno. Fique com essa palavra, que você possa aprender com estas verdades espirituais, que você possa colocar no coração o desejo de buscar o Senhor, que você possa colocar no coração o desejo de olhar apenas aquilo que agrada a Deus. O que é que você tem olhado? O que é que você tem acessado na internet? O que é que você tem visto diante dos teus, o que é que você tem colocado diante dos teus olhos? Que seja somente aquilo que agrada a Deus, e que você coloque também no coração uma determinação de servir ao Senhor, de andar com quem fala a verdade, de se afastar de tudo aquilo que aborrece a Deus. Tenha um ótimo dia, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Irmã Leia, lá de São Paulo, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém e graças a Deus.